Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Convido os irmãos para mais uma palavra de oração. Ó Senhor, estamos diante da tua palavra e isso é para nós motivo de grande alegria. Nós te pedimos, vem sobre nós agora com o teu Espírito e através do teu Espírito conduze tanto o ouvir quanto o proclamar do teu Evangelho. Dá que essa palavra que vamos ouvir desperte, fortaleça a nossa fé, que nós possamos ser dela fiéis praticantes e testemunhas. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, já há algum tempo, algumas pessoas têm pedido para nós falarmos aqui a respeito de um tema que é o fim dos tempos. Talvez os muitos acontecimentos que nos têm cercado, tragédias climáticas, guerras, pandemias, talvez tudo isso tenha mexido com as pessoas e tem feito as pessoas refletirem: será que chegamos no fim dos tempos conforme a palavra de Deus? Bom, antes de mais nada é importante dizer que está proibido a cada um de nós fazer contas e estabelecer prazos a respeito de quando o fim vai chegar. Jesus disse claramente aos discípulos que isso não compete a nós. Nem o Filho do Homem, portanto, nem o próprio Jesus não sabe quando isso acontecerá, quando sucederá. E todas as vezes que pessoas na igreja cristã, ao longo da história, fizeram contas e estabeleceram prazos e dias para que o fim do mundo acontecesse, sempre foi uma vergonha para a igreja, porque nunca aconteceu. Nós sabemos, todavia, que o fim dos tempos chegará. Essa é uma profecia, uma promessa e um dos dogmas mais importantes da igreja cristã. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e de lá virá para julgar vivos e mortos. E então este mundo que nós conhecemos terá fim e ele inaugurará de maneira definitiva o seu reino celestial. Isso vai acontecer. O que está proibido para nós é estabelecer prazos ou marcar datas para isso. Nós não sabemos quando isso acontecerá. Mas a palavra de Deus, isso que nós vamos ler agora, ela aponta para alguns sinais de que o fim pode estar próximo. Esses sinais, antes de serem motivo para desespero nosso, eles querem nos ajudar a estarmos preparados. Se os sinais estão aí, isso significa que já nesse momento eu devo me preparar espiritualmente para este encontro derradeiro com o Senhor Jesus, quando Ele voltar para o julgamento final. Vamos olhar na Bíblia quais são os sinais que Jesus aponta como sinais da sua segunda vinda. Olhe lá na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, o capítulo 24.
Mateus, o capítulo 24, e nós vamos ler dos versículos 3 a 14. Mateus, capítulo 24, os versos 3 a 14. Lá está escrito assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quais sinais Jesus apresenta como sinais da sua segunda vinda e, portanto, do fim deste tempo aqui? Em primeiro lugar, o engano religioso. Preste atenção nisso. Prolifera-se nos nossos dias os falsos profetas e os falsos mestres. O engano religioso não é um fato novo, porém, o crescimento desse engano deve nos alertar. Muitos que no passado professaram a fé cristã trocaram-na por outro evangelho, pregado por falsos mestres e falsos profetas, e se perderam nesse labirinto de engano religioso. Hoje, você nem precisa sair do contexto da igreja para perceber quantos falsos mestres, pastores, ou pelo menos pessoas que assim se intitulam, pregando um evangelho equivocado. Muitas vezes mais preocupados com a arrecadação do que efetivamente com pregação para a conversão das pessoas. O engano religioso está aí na tela dos nossos celulares. Mensagens relativamente bonitas, mas com um evangelho distorcido. Eu fico muito contente quando alguém, após receber uma mensagem, manda ela para mim e pergunta: isso aqui é verdade? Quem faz isso é gente séria, porque não quer ser enganada. Não é possível engolir tudo que a gente ouve.
nem tudo o que é bonito, ou nem todos os que falam em nome de Deus ou mesmo em nome de Jesus estão falando aquilo que corresponde à palavra de Deus. É preciso que estejamos atentos e tomemos muito cuidado, porque o nosso tempo é certamente um dos tempos com a maior presença de falsos mestres e falsos profetas. Em segundo lugar, segundo sinal, guerras e rumores de guerras. A guerra nasceu no Éden, quando Adão e Eva caíram em pecado. Por isso, desde então, o homem está em guerra com Deus, com o próximo, consigo mesmo e até com seu habitat. Os conflitos interpessoais, interrelacionais, internacionais são um efeito colateral dos conflitos que brotam do coração. É no coração que nascem as guerras. O ser humano é um ser em conflito. Porém, do século XX para cá, as guerras tornaram-se mais frequentes, mais abrangentes e mais devastadoras. Há guerras étnicas e tribais, guerras motivadas por interesses econômicos e bélicos, guerras religiosas, guerras ideológicas. Não é só a Ucrânia e a Rússia, ou a Palestina e Israel que estão em guerra. Muitos de nós aqui também estão. Uma guerra ideológica, via redes sociais, onde se bombardeia com palavras. Aliás, cristãos jamais deveriam participar dessas discussões absurdas na internet, nas redes sociais. Você olhar no Facebook de um membro da igreja e ver ele xingando quem pensa diferente dele, mas isso é uma vergonha. Você olhar no Instagram de um membro da igreja e ver ele xingando quem votou num outro candidato, mas você devia ter vergonha de fazer isso. Isso é um péssimo testemunho. Jesus jamais faria uma coisa dessa, então você não pode fazer isso. Isso é guerra ideológica. O mundo está em guerra. Terceiro sinal da segunda vinda de Jesus. Aqui no versículo 7b diz terremotos. Terremotos, maremotos. Os abalos sísmicos e os tsunamis têm feito tremer a terra e convulsionar o mar. A terra tem sido sacudida por pequenos, médios e grandes terremotos que derrubam prédios, abalam estruturas, varrem cidades do mapa, ceifam vidas. O mar, muitas vezes, ao invadir a terra, vai lambendo por onde passa tudo que tem pela frente. Nos últimos séculos, esses terremotos e maremotos têm aumentado em frequência e proporção. E não são só terremotos e maremotos. Agora em maio, nós acompanhamos, extasiados, a catástrofe climática aqui do nosso lado, no Rio Grande do Sul, que também varreu cidades,
bairros inteiros, ceifou vidas. Um estado que certamente vai levar décadas para se reconstruir. As tragédias climáticas, elas sempre existiram, mas nunca foram tão frequentes e tão devastadoras. E tudo que a gente ouve dos especialistas só vai piorar. Só vai piorar. Em quarto lugar, mais um sinal da segunda vinda de Jesus: pestes e epidemias. Os homens e os animais sempre conviveram com pestes e epidemias que impuseram medo, morte e terror. A peste negra, lá na Idade Média, ceifou mais de 1/3 da população da Europa. 1/3 da população da Europa morreu. A febre espanhola, isso mais recente, foi devastadora em seus efeitos. Pode buscar essa história na internet. O país inteiro quase destruído. Recentemente, e isso nós aqui vivemos, a pandemia de Covid-19 atingiu as nações da Terra, ceifando milhões de vidas, desafiando o poder econômico, político e científico. Esses males apontam para o cumprimento de profecias. Nós acabamos de ler isso aqui em Mateus 24 e alerta a respeito da proximidade da segunda vinda de Jesus. Outras epidemias e outras pandemias vão surgir. Mais um sinal da segunda vinda de Cristo: a perseguição religiosa. A igreja de Jesus sempre foi perseguida, desde que ela nasceu. O mundo odeia a igreja. O diabo usa toda a sua artilharia para atingir a igreja, enfraquecer a igreja e parar a igreja. Por que o diabo faz isso? Ele não quer a igreja. Ele não quer pessoas reunidas aqui lendo e meditando a palavra de Deus. Ele não quer que corações sejam transformados. Ele não quer que pessoas se convertam para Cristo. Ele não quer que pessoas entreguem sua vida para Cristo para um dia estar no céu. Ele quer as pessoas bem longe de Jesus, para logo mais estarem com Ele no inferno. O diabo odeia a igreja e por isso, desde que a igreja nasceu, ele a persegue. Só que a coisa está aumentando. Bastante. Regimes totalitários se opõem à igreja. Tem governos que se opõem à igreja. Ideologias perversas vociferam contra a igreja. Cristãos são presos, torturados e mortos. É verdade que no Brasil a perseguição se dá de um jeito um pouco diferente. Por enquanto, pelo menos aqui, nós não seremos presos, torturados e mortos por sermos cristãos. Somos perseguidos, porém, quando anunciamos a vontade de Deus. Somos perseguidos, porém, quando nos opomos à cultura desse mundo e dizemos: não, a palavra de Deus é diferente e é essa palavra que eu vou seguir. Acontece uma perseguição ideológica. Só que apesar da perseguição, interessante, a igreja segue caminhando firme e vitoriosa. O sangue dos mártires, aqueles que morreram por causa da fé cristã,
O sangue dos mártires tem sido a sementeira do Evangelho. A perseguição não pode destruir a igreja. Ao contrário, a perseguição é como um vento que espalha ainda mais a semente do Evangelho. Graças a Deus. A boa obra que Cristo iniciou em nós, Ele vai completá-la no dia final. A igreja pode ser perseguida, mas ela jamais será destruída, porque ela é obra de Deus. E aí não tem como destruir. Mas a perseguição, enquanto sinal da segunda vinda de Cristo, isso é uma realidade. E eu repito, embora a igreja, desde que nasceu lá em Pentecostes, desde então ela está sendo perseguida, isso tem aumentado diariamente. E vai piorar. Sexto sinal da vinda de Cristo, o esfriamento do amor. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm apenas uma fé nominal. Sabe o que é uma fé nominal? Você conhece muita gente assim. É cristão de fichário. Não tem vida de fé. Não busca a Deus. Não ora. Não medita na palavra. No culto, já faz anos que não aparece. Quando tiver um batismo, talvez para fazer, dá uma chegadinha na igreja. Uma fé nominal, coisa de boca para fora. Membro de fichário, só. O amor a Deus esfriou. Porque quem ama a Deus, busca a Deus com vontade, com desejo, com gosto. Ninguém precisa chamar, ninguém precisa convidar, ninguém precisa obrigar. Quem ama a Deus tem gosto, prazer, satisfação, deleite em buscar a Deus. Quem não tem esse deleite, há que se ver a respeito do seu amor. Outros, escandalizados, viram as costas para Cristo. Outros, fascinados pelas riquezas e pelos deleites da vida, amam o mundo, conformam-se com o mundo e serão condenados como o mundo. Além desse esfriamento do amor com relação a Deus, você tem um esfriamento do amor nas relações interpessoais. Quantas pessoas já não conseguem mais amar o seu semelhante? Não conseguem mais respeitá-lo? As pessoas que foram tocadas pelo amor de Cristo, que foram acolhidas por Cristo, apesar do seu pecado. E nestas eu me incluo. Um homem pecador, que merecia ser rejeitado por Deus, foi acolhido por Deus, abraçado por Deus, amado por Deus, que entregou o filho dele à morte na cruz para minha salvação. Ele me amou tanto que ele deu o filho dele para a minha salvação. Alguém que foi tocado por esse amor, que fez a experiência desse amor, essa pessoa, ela precisa amar. E isso também não é uma obrigação, ninguém precisa pedir.
Quem foi amado, ama. E se nós não fomos rejeitados, embora merecêssemos, nós também não rejeitamos, embora tantos mereçam. Em sétimo e último lugar, a respeito dos sinais da segunda vinda de Jesus, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Isso aparece no versículo 14. Para que Jesus chegue, para que o fim aconteça, o Evangelho deve ser pregado a todos os povos, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então chegará o fim, diz Jesus no versículo 14. Mas isso tem acontecido. A igreja tem levantado a sua voz. Missionários têm sido enviados por todo o mundo. Inclusive missionários da nossa igreja que usam nomes, identidades diferentes, porque estão em países em que o anúncio do Evangelho é proibido, mas eles estão lá. Anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. As mídias sociais são janelas para o mundo. E muitas pessoas que fazem bom uso das mídias sociais têm usado essas mídias justamente para proclamar o Evangelho. As nações têm ouvido a voz do Evangelho. Por isso é possível dizer, sem data, mas é possível dizer, Jesus em breve voltará. Porque estamos vivendo tempos de engano religioso, tempos de guerra, desastres naturais, epidemias e pandemias, perseguição religiosa, esfriamento do amor. E o Evangelho está sendo espalhado. Todos os sinais previstos por Jesus no texto de Mateus que nós lemos agora estão se cumprindo. Portanto, esse é o momento, queridos. Esse é o momento para nos prepararmos. Repito, datas não podem ser marcadas, mas se os sinais estão acontecendo, não perca tempo. Entregue sua vida a Jesus. Entregue o seu presente e o seu futuro a Jesus. Permita-se ser governado pelo Senhor Jesus. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Deus. Viva com Deus e para Deus. Deixe de ser um cristão apenas de fichário, para ser um homem e uma mulher de fato de Deus, que buscam a Ele, que servem a Ele, que seguem a Ele de todo o coração. Se você assim fizer, você estará preparado para quando Jesus voltar, esse mundo acabar, Jesus te julgar e você poder estar com Ele na eternidade. E que a paz de Deus, meus irmãos, que supera todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Amém.
Em resposta à palavra do Senhor, vamos nos levantar para a profissão da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.